vamos entender o que é e principalmente o que não é DDD, ou o famoso Domain Driven Design. E aí pessoal, eu sou Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e recentemente algumas pessoas comentaram lá no Twitter que estavam tendo alguma dificuldade para entender a estrutura de pastas do DDD, que estavam tendo dificuldade em trabalhar em seus novos projetos em empresas que utilizavam o tal do DDD. Eram pessoas relativamente júniores, ou seja, pessoas que estão começando nessa jornada de arquitetura, de software, etc. Então isso me trouxe a curiosidade, justamente pelos termos utilizados. Eu fiquei pensando, como assim a estrutura de pastas do DDD? Então eu decidi perguntar lá no Twitter qual dificuldade vocês estão tendo com o DDD em específico. E aí me responderam, então eu liguei a câmera e estou gravando o vídeo. Esse vídeo não tem roteiro nem nada do tipo, então se eu me embolar um pouquinho já me perdoem aí. Mas vamos falar primeiro sobre o que não é DDD, antes mesmo de entrar sobre uma explicação dando exemplos do que é esse tal de DDD. DDD não é um padrão de arquitetura, DDD não é uma forma como você organiza as pastas, DDD não dita especificamente como o seu código vai estar organizado. Isso não é DDD. Se existe uma confusão na estrutura de pastas, por exemplo, utilizados no seu projeto, isso não é algo que DDD ensinou. Isso é algum outro padrão que é utilizado e talvez esse padrão tenha alguma relação ou não com os ensinamentos de Domain Driven Design. Então, entendido que DDD não é arquitetura de software, vamos entender o que é esse tal de DDD. Então, a tradução de DDD já é relativamente polêmica. Domain Driven Design pode ser projeto guiado ao domínio, um projeto orientado pelo domínio. O que isso quer dizer? Quando eu vou projetar um software, quando eu vou desenvolver um sistema de computação, eu vou levar em consideração o que é o meu domínio, ou seja, o meu negócio, o que eu quero automatizar. E a partir desse negócio, o código vai ser escrito. Isso deveria ser óbvio, mas muitas vezes a gente acaba criando um monte de CRUD. E CRUD é algo que só existe no mundo virtual, não existe CRUD no mundo real. Eu não excluo um livro, por exemplo, eu não deleto um cliente. Isso não existe. Por exemplo, para fazer um aumento de salário de uma pessoa, se você perguntar para alguém que trabalha no departamento pessoal, como funciona um aumento de salário? Vão existir várias regras complexas, mas a gente pega isso, cria uma tela com um campo para o novo salário, a pessoa tem que fazer todo o cálculo complexo e só manda esse valor já calculado, que ela fez por fora com uma calculadora e vários papéis com várias leis. Ela precisa fazer isso por fora e o nosso software só faz um atualizar salário. Então, muitas das vezes, por mais que a gente ache que esteja automatizando tarefas reais, a gente só está fazendo uma interface com um banco de dados. E DDD é uma filosofia de desenvolvimento que basicamente diz que o nosso software, o que a gente está automatizando, deveria estar diretamente relacionado ao problema, ao nosso domínio, ao que a gente quer automatizar. Então, basicamente isso é DDD. Só que eu sei que essa simples explicação é muito abstrata. Então, se você já está ansioso por uma explicação um pouco mais concreta, não esquece de deixar o like, porque aí eu sei que você gosta desse tipo de vídeo, posso produzir mais. E também dessa forma, outras pessoas ficam sabendo desse vídeo. Mas beleza, continuando. O que DDD quer dizer na prática? DDD, antes de eu continuar falando, esse termo surgiu de um livro escrito pelo Eric Evans. Ele criou um livro chamado Domain Driven Design, Tackling Complexity in the Heart of Software, ou seja, atacando a complexidade no coração do software. E qual é o coração do software, segundo essa literatura e vários outros papers que existem por aí? O coração do software é onde residem as regras do negócio. Ou seja, onde a gente realmente pega o que existe no mundo real e automatiza, traz um código para isso. Então, de novo, nesse cenário de aumento de salário, a gente tem muitas regras que eu nem saberia te dizer aqui. Eu teria que sentar com um especialista de domínio para entender o que é dissídio, anuênio, triênio, esse tipo de coisa, quando sai convenção coletiva, esse tipo de coisa. Então é muita coisa que eu teria que entender para gerar um sistema que realmente automatiza essa tarefa. Porque aquele sistema que tem um campo salário e permite que você altere, aquilo não é um software de departamento pessoal ou de gestão de pessoas. Então vamos agora entender melhor sobre o que o DDD traz pra gente. Então, de novo, naquele livro escrito pelo Eric Evans, ele entrega pra gente diversos padrões estratégicos e padrões táticos. Nos padrões estratégicos, existem várias ferramentas, vários padrões, que permitem que a gente mapeie regras de negócio, que a gente entenda como funciona o negócio. Então, traduzindo não de forma muito honesta, é como se essa fosse a parte teórica. É como a gente traz algo do domínio no mundo real
para o mundo de software mais idealizado, em um mundo de ideias. Então, meio que um mapinha que a gente vai fazer pensando nas interações entre os setores da empresa, por exemplo. Esse tipo de padrão a gente chama de padrão estratégico. E existem padrões táticos, que são padrões que a gente utiliza efetivamente para escrever código. Por exemplo, se eu quero separar o que é um dado da minha aplicação com algo que transforma esse dado para a minha camada de persistência, eu vou ter um padrão para isso, por exemplo, um padrão de repositório. Isso é um padrão tático. Então existe essa separação entre padrões estratégicos e padrões táticos, e provavelmente você já ouviu falar de alguns, tanto estratégicos quanto alguns práticos. Primeiro, um padrão estratégico, a linguagem ubíqua ou linguagem onipresente. O que isso quer dizer? Imagina que você está desenvolvendo software para uma universidade, uma faculdade. E aí, existe um setor acadêmico que cuida das ementas, etc. E existe um setor financeiro que cuida das matrículas financeiras, etc. No setor acadêmico, para se referir à pessoa que frequenta a faculdade, eles utilizam a palavra aluno. O nosso aluno precisa aprender tal matéria, nosso aluno precisa passar tanto tempo em atividades práticas. Aluno, então, é algo que existe no nosso domínio, no nosso negócio. Então faz todo sentido eu representar esse aluno de alguma forma no meu código. Por exemplo, em linguagens orientadas a objeto, a gente vai ter uma classe chamada aluno. E quando eu digo que o aluno está matriculada em alguma turma, então talvez eu também tenha uma classe turma no meu sistema. Basicamente, super simplificando, claro, esse é o conceito de linguagem ubíqua. E aí um outro conceito, eu comentei que existe o setor acadêmico e o setor financeiro. Então imagina que esse mesmo aluno lá no setor financeiro, e isso é só uma suposição, ele seja referido como cliente e não aluno. Então lá no setor financeiro eles costumam dizer: nosso cliente precisa ter a mensalidade com desconto caso ele pague no primeiro dia do mês. O nosso cliente possui uma matrícula ativa e com pagamento por recorrência. Então se eles se referem à mesma pessoa como cliente, eu vou ter no meu código alguma forma de separar esses contextos e ter tanto uma, por exemplo, classe de aluno no meu módulo acadêmico, quanto uma classe cliente no meu módulo financeiro. Ou seja, eu vou ter essa separação no meu código, assim como eu tenho no meu mundo real, na minha empresa, no meu domínio. E esse é o conceito de Bounded Contexts, ou contextos limitados. Existem limites, existem barreiras entre um contexto e outro. O meu setor financeiro se refere a essa pessoa como cliente. O meu setor acadêmico se refere como aluno. De alguma forma, com certeza, eles se comunicam. Talvez isso pode ser mapeado através de eventos no meu código. Então, essa ideia, ou seja, esses padrões para que a gente traga o nosso mundo real e coloque no mundo do software, é basicamente o que é a filosofia do DDD. Mas Vinícius, então de onde que vem essa ideia de estrutura de pastas, camadas de aplicação, domínio, infraestrutura que tem aqui no meu sistema e que disseram que é DDD? Muito provavelmente, essa pessoa que falou para você que isso é DDD, leu alguns artigos, leu alguns tutoriais e se deparou com essa imagem aqui. Essa imagem que realmente é retirada do livro onde esse termo DDD nasceu. Só que essa imagem não é com o autor dizendo: essa aqui é a arquitetura que o DDD sugere. É a arquitetura que eu, como autor da metodologia, da filosofia DDD, sugiro que você utiliza. Não! Ele cita, e existe um capítulo no livro sobre arquiteturas em camada. E ele fala que uma arquitetura em camadas pode ajudar muito para que a gente isole o nosso domínio, ou seja, que a gente mantenha a complexidade no coração do software e possa lidar com ela lá, e tire toda a dependência do que é de infraestrutura, ou seja, uma complexidade acidental, ou seja, a tecnologia que eu estou utilizando, qual banco de dados, qual framework web, qual ORM, etc., eu isole isso do meu domínio e também isole tanto do meu domínio quanto dessa complexidade acidental, a tecnologia, que eu também possa isolar o fluxo que o meu software vai seguir em determinados casos. Então, por exemplo, nesse cenário de caso de uso, eu quero ter o meu domínio muito rico, falando sobre anuênio, triênio, sobre convenção coletiva, eu vou ter esses métodos ou classes lá, mas na minha aplicação eu vou ter lá conceder aumento através de convenção coletiva, conceder aumento através de conceder bônus através de anuênio, alguma coisa assim. Então eu quero separar um fluxo que a minha aplicação vai gerir, ou seja, eu tenho uma tela, por exemplo, que vai gerar um caso de uso para a minha aplicação.
Só que isso não pode expor a complexidade do meu domínio, mas também não pode estar relacionado diretamente a essa complexidade da tecnologia. Então, nessas ideias que são citadas para que uma arquitetura em camadas possa nos ajudar, essa imagem aqui é utilizada. E no texto, eu não vou lembrar exatamente o que está escrito, mas basicamente ele diz que arquiteturas em camadas já existem padrões muito conhecidos por aí, e esse tipo de padrão normalmente possui essas ou algumas dessas camadas aqui. Uma camada de interface com o usuário, que às vezes no MVC a gente chama de view, uma camada de aplicação, que pode ser nossos use cases, nossos casos de uso, o nosso domínio, que é onde a complexidade do software vai viver, porque a gente pega a complexidade do mundo real e traz para o código, e a infraestrutura, que é essa complexidade acidental. Então, basicamente, ele diz que existem padrões arquiteturais, normalmente eles possuem essas ou algumas dessas camadas, e que essa separação em camadas é muito benéfica para a gente manter nossa organização do domínio. Mas ele não diz, você deve utilizar a camada de aplicação nesse formato. Você precisa utilizar sua infraestrutura com essa inversão de dependências, a interface vai ser assim. Não. Ele cita alguns exemplos, e para isso, para que você tenha esses direcionamentos mais específicos, você vai estudar padrões arquiteturais. É muito comum a ligação entre Domain Driven Design, ou seja, a utilização da linguagem ubíqua, dos contextos limitados, a junção disso com Clean Architecture, que basicamente separa o nosso código em camadas, e essas camadas são muito semelhantes a essas aqui citadas pelo livro do DDD. Então, basicamente, DDD é uma filosofia que diz que a comunicação entre times técnicos e não técnicos deve ser facilitada. Se você vai falar comigo que o aluno precisa realizar a matrícula, talvez eu tenha uma classe aluno com o método realizar matrícula, ou talvez uma classe matrícula de aluno com o método realizar matrícula que recebe um aluno. Então, existe uma proximidade entre o domínio e o código. E isso é a tal da linguagem onipresente, e existem vários outros padrões para facilitar essa aproximação do mundo técnico e não técnico. Agora, essa estrutura de pastas, a sua arquitetura, vem de algum padrão arquitetural. Pode ser do Clean Architecture, da arquitetura hexagonal, de Onion Architecture, ou qualquer padrão derivado desses que são os mais famosos e mais comuns. E na verdade, hoje em dia, com aplicações web, todos esses padrões meio que se convergem. Esses padrões arquiteturais, essas divisões em camadas, ficam muito semelhantes. Então, se você pega uma aplicação que foi feita pensando em arquitetura hexagonal, vai ser absurdamente semelhante com uma aplicação criada pensando em Clean Architecture. Mas o ponto final é, DDD não é arquitetura, via de regra andam juntos, uma aplicação criada por pessoas que conhecem DDD normalmente utiliza algum padrão arquitetural que é dividido em camadas. Por isso existe essa confusão, mas são coisas diferentes. Talvez você esteja tendo dificuldade para entender a arquitetura da aplicação onde você trabalha, do software onde você trabalha. Então é interessante uma documentação da arquitetura, talvez seja interessante um videozinho que o líder técnico pode gravar ou que o arquiteto pode gravar, explicando as vantagens e desvantagens de cada parte da arquitetura. Agora, DDD é basicamente sobre unir essa comunicação do time técnico e não técnico, fazer com que eles estejam próximos e fazer com que o seu software reflita o que o seu domínio, o que o seu negócio precisa ter automatizado. Então, basicamente, como eu falei, esse vídeo não tem um roteiro, então eu só liguei a câmera e fui falando. Basicamente, esse é o conceito de DDD. Se você já leu o livro e acha que eu esqueci de citar alguma coisa que era importante para esse entendimento, coloca aqui nos comentários, assim mais pessoas conseguem aprender junto com isso. Mas se você gostou mesmo desse vídeo e quer outros conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau!